Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao meu canal, é mais um espaço falando consigo e o tema de hoje que eu trago para falar convosco é sobre religiosidade e religião. Para quem me conhece já sabe que eu não sou de religião nenhuma, sou religiosa à minha maneira, mas não pertenço a religião nenhuma e não quero todo ferir ninguém, nem quero que pensem que eu estou aqui para mudar ideias, para mudar ninguém. Quem sou eu para mudar o que quer que seja? Tenho que mudar é a mim. Mas, contudo, neste programa de hoje eu vou falar sobre coisas que realmente eu acredito e é para tentar que algumas pessoas percebam a diferença entre religiosidade e religião. As pessoas adaptam à sua vida a religião que se encaixa mais com as suas necessidades. Muitas combinam e partilham de vários cultos, várias coisas em comum com outras religiões, fazem combinações, fazem certos, como é que eu dizer, certos rituais, certas coisas, o que tem mais a ver com a busca dessas pessoas à procura de Deus. A religião implica uma organização que tem uma estrutura. Que estrutura é essa que leva a uma hierarquia de poder. Isso é o quê? Ou seja, isso é uma instituição que é reconhecida publicamente. Algumas religiões inclinam-se mais a um certo tipo de misticismo e de espiritualidade. A ideia de Deus é a mais variada da espécie humana. A ideia que as pessoas têm de Deus é a mais variada. Dizem tudo e mais alguma coisa a respeito de Deus, inventam tudo e mais alguma coisa, para tudo é um pretexto para falar-se de Deus. Todas as religiões, e quem está à frente das religiões, não da religiosidade, quem está à frente das religiões e quem frequenta as religiões, pensam geralmente que essa religião que frequentam é a melhor que a outra. Aqui na minha igreja é que se encontra Deus, aqui é que está a luz, aqui é que é o caminho, este é o caminho certo, aqui é que é a salvação. Cada igreja diz sempre isso. E atenção, quando digo igreja, não cito nomes de ninguém. Deus me livre, não quero estar. Quando falo em igreja, é num todo. Ok? Porque ouve-se muito isso, as pessoas dizerem aqui é que é o caminho, aqui é que é a luz. É sempre a igreja delas é que é melhor do que as outras. O meio onde se vive implica também muito com isso. As pessoas vão sendo incutidas no meio onde vivem, seja mais na província, seja em cidades, tudo tem depois um acompanhamento com as vivências que as pessoas têm, tudo implica depois uma procura, uma busca. Isso implica então certas religiões que as pessoas procuram e acabam por pertencer a certas religiões. A religião, lá está, quando as pessoas se metem numa religião, o que é que há? É a religião que acaba por entrar dentro da pessoa. E a religião é isso mesmo, é uma instituição que busca pessoas. A religiosidade tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Temos de ser nós a ir em busca da religião, da nossa religiosidade, porque a religião somos nós. Nós somos o nosso culto. E se repararem nas igrejas, qualquer tipo de igreja, o que é que as pessoas reparam muito? Na roupa, como vão vestidas, fazem muita ostentação da maneira como vão, principalmente as senhoras, é uma ostentação que é uma coisa, peçam para grandes festas. Nós, quando queremos falar com Deus, temos que estar simples, coração aberto, limpo, falarmos com Deus e não temos que ostentar com nada. Quem está à frente das instituições geralmente são pessoas também muito bem vestidas, de fatinho, se for um padre, que com a roupa adequada ao padre. Jesus era uma pessoa simples. E com isto não quero dizer que sou contra igrejas. Cada um frequenta. Eu também, se tiver que frequentar uma igreja, se tiver que ir a uma igreja, frequentar não, mas se tiver que ir a uma igreja, eu entro, sem problema nenhum, seja ela qual for. Mas como estava a dizer, as pessoas nas igrejas têm aquela coisa de bem vestidinhos, se entra uma pessoa mais que não é habitual até ver ali naquele domingo ou naquela terça-feira à noite, aquele culto, e mais mal vestidos já reparam, já olham. Não interessa a cor da pele, não interessa a roupa que levam, não interessa se têm joias, se não têm. Isso não interessa para Deus. Interessa, se calhar, para a religião em si, para a casa em si. Para Deus não interessa. Os verdadeiros gurus
São pessoas simples e não chamam ninguém. Os verdadeiros gurus são seguidos por pessoas. Essas pessoas ouvem-nos e seguem-nos se quiserem. Eles não chamam ninguém. Jesus era um guru. Jesus era um grande espiritualista. Jesus, o que é que falava? Falava a verdade do Espírito. Ele veio cá foi para falar sobre espiritualidade. É isso que muitas pessoas não compreendem e com isto não quero estar a mudar ninguém, mas Jesus veio cá para falar sobre espiritualidade. E os gurus, o que é que falam? Os gurus são espiritualistas, foi como Jesus foi. Jesus era uma pessoa simples e a palavra dele era sobre a palavra de Deus, era sobre o desenvolvimento da nossa espiritualidade. A nossa estadia aqui é para desenvolvimento espiritual, nada mais. As igrejas são casas, são templos, fazem desses sítios os sítios sagrados. Então, lá dentro, lá dentro não se pode dizer mal, lá dentro é só ouvirem a palavra de Deus, estão ali a ouvir, não roubam, lá dentro não se rouba, não se mata, não se faz fofocas, não se faz nada. E depois quando se vem cá para fora, não digo que essas pessoas que vão às igrejas que matam, que roubam, mas há fofocas e muitas fofocas, apontam o dedo, a esta é aquela e a outra é o outro, cobiçam, cá fora vale tudo, lá dentro não, lá dentro é tudo muito santo. Nós somos santos, nós é que com o nosso ego, com a nossa arrogância e com o desprezo pelos outros, fugimos da santidade, porque nós somos filhos de Deus, nós somos santos. Temos que aprender a chegar a essa santidade, porque vivemos muitas coisas do mundo como humanos que somos. O homem, quando constrói uma religiosidade externa a ele, lá está, o que é que acontece? O homem entra em conflito. Quando, e já aconteceu comigo também, nós quando andamos numa instituição religiosa, seja ela qual for, seguimos aquele padrão, tudo aquilo que há dentro daquelas leis, e então sentimos um bocado mal, porque tudo é pecado, porque acabam por nos castrar, metem-nos ideias tão sufocantes, tudo é pecado para nós. Então depois há aquele conflito entre o que podemos fazer e o que não podemos fazer, o que é pecado e o que não é, e daí passa a ser um conflito e ir depois esses cultos não é já uma coisa por amor, é por obrigação, porque as pessoas estão lá é porque é praticamente obrigatório. Se não se for, é castigado. Se não forem ao culto, à missa, seja o que for, são castigados, vão para o inferno, não são salvos. Não são salvos do quê? Têm que confessar o quê a quem? Nós temos que confessar a Deus. Deus é que nos ouve, Deus sabe de tudo. Deus, nós para chegarmos a Deus, basta estarmos em oração na nossa casa, em pensamento. Ele sabe de tudo o que nós queremos. Não precisamos estar em sítio nenhum, em casa nenhuma. Podemos estar no campo, numa praia, a meditar, a falar com Deus. Podemos estar em qualquer sítio. Não é preciso ser uma igreja em si. Porque não é lá que está Deus. Deus está dentro de si, está dentro de mim. Nós somos o culto. Você tem a capacidade de se elevar a Deus. Não precisa de intermediário. Por isso somos filhos de Deus. Nós não precisamos de intermediários. É certo que às vezes é preciso ir a uma entidade religiosa, há pessoas que às vezes são desorientadas e precisam de uma orientação. Ok, até aí tudo bem. Agora, beatice. E uma das coisas que as religiões fazem muito é distanciarem as pessoas. Lá está. As pessoas quando pertencem a uma religião, quando veem pessoas da religião, fogem, metem de lado essas pessoas. Porque ela é daquela religião tal, não está no caminho de Deus, põe de parte. A outra, porque aquela é da religião tal, não vai ao culto, não vai à igreja, põe de parte. Há guerras por causa da religião. Em nome de Deus faz-se guerras, mata-se. Em nome de Deus cura-se. É irónico, mas é verdade. Em nome de Deus fazem guerras em nome de Deus. Em nome de Deus se salva. Uma das coisas que eu acredito bastante e que para mim faz todo o sentido é o espiritismo. Embora eu não seja espírita, acredito muito na espiritualidade e Jesus foi um grande espiritualista. O espiritismo foi codificado por um professor francês, Allan Kardec, e gostaria muito que vissem o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. É um livro muito bom, é tipo uma Bíblia, só que é uma Bíblia desta nova era, onde está tudo explicado,
sobre codificar de outra maneira a Bíblia. Porque se formos recuar há uns 50 anos atrás, as pessoas iam à igreja, entravam para lá tristes, saíam de lá tristes. Porque a maior parte das vezes nem percebiam o que o padre dizia, e antigamente as pessoas tinham muito aquela coisa de... E ainda hoje se vê isso em algumas igrejas, as pessoas entram para lá e têm que estar de cabeça abaixo o tempo todo, muito triste, a pedir as coisas a Deus, e saem lá com uma culpa enorme, saem lá mais tristes do que entraram. Isso não é religiosidade, isso é só religião. Religiosidade é amor, é Deus, é caridade, é partilha, é tudo de bom. Porque é o que era Jesus, era tudo de bom. E nós, ao sermos religiosos, deixamos a nossa religiosidade de lado. E lá vêm os tais conflitos, a nossa culpa, sentimos culpados por de mais alguma coisa. Tudo é pecado, tudo passa a ser pecado. E agora uma pergunta que eu vos faço e fiquem a pensar. Isto depende depois, logicamente, depende da forma como cada um interpreta, não é? Dá que pensar um pouco. Será que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso? Ou será que foi Adão e Eva que expulsaram Deus da sua vida? Será que foi Deus que expulsou? Ou somos nós que expulsamos diariamente Deus da nossa vida? Pensem nisso. As Bíblias são interpretadas em todas as religiões, cada um interpreta à sua maneira. É um livro bom, eu também tenho a Bíblia. Mas se nós formos a ver em cada igreja, cada pastor, cada padre, seja aquilo que for, interpreta a Bíblia à sua maneira. Jesus não tinha Bíblia, Jesus falava por parábolas, que hoje foram codificadas por grandes espíritas, e Jesus não tinha Bíblia nenhuma. Deus fala connosco. Nós muitas vezes é que não ouvimos o que Deus diz, porque estamos com a nossa cabeça tão cheia das coisas do mundo, tão cheias do nosso ego, tão cheias de poupança, perdão, não é poupança, estamos tão lá em cima, aquela mania de sermos tão grandes, que não ouvimos. Orar não é só falar com Deus, é escutarmos Deus, porque Ele fala connosco. E agora vou dizer uma coisa que ouvi um grande palestrante dizer, e é uma grande verdade, esta frase não é minha, é de um grande palestrante, que eu não me recordo o nome. Ele disse, existem dois tipos de homens no mundo, muito parecidos, e é verdade, os políticos e os sacerdotes, os que ministram as igrejas. E o que é que são parecidos em quê? Em leis e regras. O que pensamos, o que precisamos é seguir as palavras de Jesus. Não o que nos dizem para fazer. Nós é que sabemos qual é o nosso caminho, qual é a nossa caminhada, nós é que sabemos como é que devemos evoluir espiritualmente. Só existe o responsável pela sua jornada, você, mais ninguém. Não é uma entidade tal que vai dizer como é que você deve seguir a sua espiritualidade, porque você, ao fazer isso, está a seguir a espiritualidade que lhe estão a induzir. Não é do seu livre-arbítrio que está a fazer o que lhe induzem, o que lhe dizem para fazer. Você tem de ver as suas próprias experiências e pode ver ricas experiências espirituais se você abrir a sua mente e deixar a sua criatividade espiritual fluir. Deixar-se chegar a outros estados de consciência. Jesus era espiritualista, ele acreditava no Espírito. Você escolhe a sua hora de falar com Deus, o seu sítio com Deus, assim como Jesus fazia. Não é preciso estar numa casa, estar numa igreja. Você em qualquer sítio pode fazer isso. Permita-se viver experiências novas. Entregue-se mais à espiritualidade de uma maneira mais aberta. Seja livre no seu aprendizado. Não siga tantas regras, tantas doutrinas que lhe impõem. Nós temos um corpo kármico. E esse corpo kármico, o que é que tem? Tem um espírito que é igual a todos os outros espíritos que há à nossa volta. E é isso que muitas vezes as religiões acabam por castrar das pessoas, por tirar das pessoas, e as pessoas ficam só a pensar na parte física e esquecem-se muito da parte espiritual. Deus está 24 horas consigo, todos os dias da sua vida, em todos os sítios. Você pode se comunicar com Ele de todas as maneiras que quiser. É só estar em contacto, ouvir o que Ele diz, estar em pensamento com Ele. Ele responde-lhe. Não precisa de intermediário nenhum.
Religião foi o homem que fez. Nós somos filhos de Deus. Podemos falar com Ele. Fale com Ele, para ver se Ele não responde. Ou será que só responde quando você vai à sua igreja? Experimenta falar com Ele em casa. A espiritualidade lá está diferente da religião. Você pode transcender sozinho, é só para você querer. O culto é você mesmo. Dê essa oportunidade a si. Dê essa oportunidade ao seu espírito. É só abrir a sua mente e deixar esses tabus, essas regras, esses preconceitos, porque essas instituições acabam por manipulá-lo e por fazer você sentir medo. Se eu não for lá, acontece-me isto, estou castigado, estou a pecar. Não, não está a pecar. Você tem que ser você mesmo e descobrir a sua espiritualidade por si. E para terminar, quero-vos só dizer mais uma coisa. Não tenham receio de contrariar muitas vezes certas ideias que vos são impostas, porque nós, ao contrariarmos o que nos impõem, nós estamos a deixar sobressair a nossa espiritualidade de dentro. Não tenham medo de ir à procura do novo, não tenham medo de procurar coisas novas, de viver coisas novas, porque a nossa espiritualidade vai ser desenvolvida, a nossa religiosidade vem dentro de nós. Permita-se a isso. Deixe a sua espiritualidade vir ao de cima por você. Seja você mesmo. Procure o seu bem-estar. Não se deixe prender a crendices. Não queira ser um beato, uma beata. Seja um espírito livre. Porque Deus, na altura certa, vai acabar por encaminhá-lo e mostrar-lhe o seu caminho. Porque você está aqui para evoluir, não para ser dominado por instituição nenhuma. Seja feliz e procure o seu caminho livremente, sem preconceitos e sem amarras. Meus amados, fiquem bem. Até ao próximo vídeo.